Fala, minha gente, estamos aqui para mais um Pinelcast, dessa vez com um cara que eu admiro muito. Já fiz o workshop dele, ele me convidou e foi uma das coisas mais fodas que eu fiz. Foi ano passado ou esse ano, não sei? Foi ano passado. Ano passado. E estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Lucas Rosa, um dos caras mais fodas de Photoshop no Brasil. E, cara, muito obrigado por estar aqui, velho, de verdade. Obrigado pelo convite, é uma honra. Trocar ideia contigo sempre foi um aprendizado muito grande, a gente já fez isso em off algumas vezes. E finalmente veio na minha casa, né? Exatamente, essa casa que já é famosa pela internet, uma puta estileira, foda tua cara. Já chamei 1000 vezes pra tomar uma aqui em casa, mas não vem, bicho. Mas hoje a gente vai tomar uma, né? Exatamente. Mas, cara, por que eu quis chamar você pra conversar? Porque a gente vai trocar ideia sobre 1000 coisas, né? Temos um tempo bom pra isso, mas porque assim como eu me vi na minha crescente na fotografia, eu vi que você entendeu muito o business da fotografia como um business em si, não só fotografar. Tanto que quando eu fiz o seu workshop, eu fiquei muito surpreso de ver que eu pensei que ia ser uma coisa muito de design gráfico, sabe? Desenho e tudo isso. E não, era edição de imagem mesmo. Então, cara, você é um fotógrafo. Só que, um fotógrafo entre aspas, só que você vê a manipulação, o business do produto, o resultado final em si. Isso foi uma coisa que foi muito surpreendente para mim, porque eu pensei que era só muito mais a questão da manipulação e é um cara muito bom em Photoshop. Mas quando eu vi que tinha uma vertente de fotografia, você manja pra caramba de fotografia também, eu fiquei muito surpreso. E eu queria entender, pra gente começar o assunto, como que isso veio pra você? Porque é muito difícil, são áreas para você ser super especializado em Photoshop, em pós-produção é um segmento, para você ser super especializado e bom em fotografia é outro segmento, para entender de mercado e business é outro. Como que isso foi se formando naturalmente para você? É que, cara, naturalmente foi assim, eu sempre enxerguei a fotografia, a pós-produção e a entrega, a imagem por si só, como um único produto em si, né? O projeto como a parte de um todo, né? Então, essa questão da fotografia, da edição, da captação e até a parte da finalização é uma questão que eu sempre pensei que decupar isso na cabeça para o meu cliente, do projeto que eu estou fazendo, da entrega que eu vou fazer, isso seria uma forma desonesta de entregar o melhor trabalho e de chegar no melhor resultado. Porque é muito comum a gente trabalhar com artistas diferentes, com cabeças diferentes, com pensamentos totalmente distintos para chegar no melhor resultado. Então você disse que você não queria entregar só uma parte desse processo, né? Eu não queria ser uma parte desse processo, porque eu fazendo a minha parte, sendo teoricamente egoísta em enxergar somente esta parte, eu consequentemente não buscaria ou estaria entregando o melhor resultado que eu poderia alcançar para o cliente que está contratando a parte como um todo, entendeu? Então, se eu como um profissional que está fazendo parte daquela equipe ou daquele time que vai entregar aquele resultado, se eu consigo entender de cada uma das etapas, isso vai auxiliar não só a minha parte ser melhor, mas principalmente acelerar o processo e, consequentemente, chegar no melhor resultado para o cliente. Você veio da formação publicidade? Não, eu vim da engenharia da computação. Engenharia da computação? Pensei que você era publicitário igual eu. Não, tenho formação em engenharia e isso foi uma das poucas coisas que a engenharia me trouxe como bagagem, assim, da parte da faculdade, que é entender um pouco mais esse conceito de que é uma engrenagem em si, né? E essa engrenagem ela tem que rodar de uma forma fluida. Mas você chegou a exercer? Concluir, exercer? Sim, concluir, mas nunca exerci. E como que veio depois começar a estudar fotografia? Porque eu entrevistei o Léo semana passada, e economista, você é engenheiro. Acho que todo mundo começa numa vertente completamente... Eu sou publicitário, mas eu acho que a fotografia é vender. Então faz sentido para o meu nicho, mas para engenharia... Na real, foi assim, eu sempre tive muita facilidade em desenho, desde muito criança, sempre gostei muito dessa parte criativa e de trazer para o papel muitas das ideias que eu tinha na minha cabeça. Só que eu sempre fui, a minha família, um pouco tradicional demais na parte de criação, de educação. E eu sempre tive na cabeça de que não, para eu ganhar dinheiro, eu jamais ia ganhar dinheiro desenhando ou trabalhando com Photoshop em si. Eu comecei muito cedo, então desde muito cedo sequer existia essa profissão. Então você já tinha um interesse de exercer uma profissão mais artística? Já, tanto que assim, na faculdade, por diversas vezes eu matava a aula de cálculo 1, cálculo 2 e ia para a biblioteca estudar História da Arte. Puta, fantástico. Então essa intuição artística já veio comigo desde muito cedo, mas por uma escolha familiar, de certa forma, e até mesmo minha, de ser um pouco cético, de não achar que tinha mercado profissional
para o que eu faço hoje, que é muito mais fácil do que quando eu comecei há 12 anos atrás, 11 anos atrás, eu fui fazer engenharia como uma opção que ou era engenharia, ou era medicina, ou era direito. Então eu acabei caindo em engenharia, escolhi a engenharia da computação por me adaptar melhor nessa questão de gostar muito de tecnologia e tudo mais, ser um cara meio teoricamente curioso. Mas, nerd, mas de certa forma acabei concluindo, mas com a cabeça certeza que terminando a faculdade... Nem buscou exercer, então. Nem busquei exercer. Tanto que assim, no período da faculdade em si, eu já estava exercendo o que eu faço hoje em paralelo. Então eu estava naquela dúvida de largo, não largo, o que eu faço, para onde eu vou, né? Então isso foi uma certeza sempre muito fiel na minha cabeça de que eu ia trabalhar com isso. Pô, muito bacana. E cara, e como que foi o processo? Porque hoje em dia, você então saiu da faculdade, não buscou exercer, e aí você começou a estudar fotografia, você começou a estudar Photoshop, esses softwares, porque são coisas que, eu não sei a época que foi isso, quantos anos você está hoje? Tô com 31. Se era tão fácil o acesso à informação na internet como é hoje em dia, mas você buscou especialização em cursos, em outras coisas? Não, foi na real assim, um pouco aleatório. Eu acho que na grande maioria das pessoas que começaram nessa área na minha época, entraram no Photoshop de uma forma meio que na brincadeira, assim, de entender que o software era um software de edição, mas era não... o que era CS? 7.0. Era Photoshop 7.0 e depois ele virou Photoshop CS. Isso foi em 2008, 2007, se eu não me engano. E aí, o que aconteceu? Na real, a minha carreira no Photoshop começou por causa de um jogo chamado Age of Empires. Conheço. E eu jogava muito esse jogo. Chegava da escola, quando eu era moleque, e eu jogava o tempo inteiro em função disso. E grande parte desse jogo foi responsável por eu cair no Photoshop. Porque o primeiro computador que meu pai me deu para jogar esse jogo era um computador usado que ele comprou de um outro, sei lá, de um cara em comum. E já tinha o Photoshop instalado consequentemente, assim. E nessa época, o Age of Empires, ele não tinha essa rede social. É muito louco como que as coisas vão... A vida é aleatória, né? Já tinha o Photoshop numa máquina que seu pai comprou e hoje em dia você trabalha com isso. Mas o que acontecia? Nessa época, você não tinha essa questão de conectividade, redes sociais. Tudo era medido através de um fórum, eu tô falando em relação ao jogo. E esse fórum era calculado em função do tempo que você conquistava os exércitos vizinhos, em função de tempo, de dinheiro e enfim, detalhes que você conseguia ganhar no jogo. E para você pontuar nesse fórum, você tinha que printar a tela do jogo e postar em horários onde a internet era discada, então eu sempre estava jogando depois da meia-noite, nesse fórum que era pontuado por uma moderação bem rígida pela época e tudo mais. E aí que eu comecei a ver, eu sempre era, não era um jogador espetacular, mas eu jogava relativamente bem, mas tinha os chineses que sempre são os caras mais imbatíveis do mundo. Sempre existem e são os melhores em tudo. E a rapidez que eles conseguiam escalar o exército deles era algo assim, eu jamais vou conseguir chegar nesse resultado. E aí que eu comecei a pensar, eu comecei a ver que tinha um software que eu conseguia manipular o meu resultado antes de postar no fórum. E aí o Photoshop foi esse cara que eu comecei a entender que o copy-paste, eu poderia copiar uma informação de um número para em outro lugar. Então, eu entrei no Photoshop devido a isso. E aí eu comecei, caralho, eu acho que Você eu posso... entrou então para burlar, para ser um cara... Entendi. Que fugia contra as regras originais. Mas isso foi legal, porque pela primeira vez eu comecei a entender essa lógica, esse mecanismo de que a publicidade, a imagem em si, ela conta uma história que necessariamente não é o real que aconteceu naquele... Foi manipulado. E não necessariamente uma manipulação, nesse caso, para burlar algo, mas é uma história, uma visão que eu quero que o espectador tenha em relação àquilo que eu enxergo. Né? Que essa eu acho que é a visão de um artista. É você passar uma mensagem que é a visão ou a comunicação que você quer contar em relação àquilo que você vê. E a publicidade, a imagem em si, a comunicação, ela tem esse papel. Sim. Então eu trouxe isso de forma, teoricamente lúdica e aleatória, mas que... E aí passou a começar a estudar e aprender. E a partir daí eu comecei a ler muito sobre... Entender um pouco mais desse lance da fotografia, de onde veio, do processo analógico, como que o Photoshop foi pensado. Comecei a participar de algumas conferências que o próprio pessoal da engenharia da Adobe faziam toda a parte do Keynote. Então eu já comecei a ter um acesso um pouco mais privilegiado à informação. E aí, consequentemente, contato, estudo, livro, acabei... Eu trouxe da publicidade, eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça, que até por isso que eu penso que hoje em dia eu continuo sendo publicitário mesmo, fotografando e filmando, porque tudo que a gente está filmando,
ou fotografando, ou a gente está para vender aquilo. Se eu postei uma foto do Japão, se eu postei uma foto de um carro, se eu estou querendo mostrar alguma coisa, exacerbar se uma característica boa daquilo ou não. E isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas se prendem tanto a coisa em si, né? Então eu sou só fotógrafo, e não pensa que aquela foto que você está fazendo para a loja tal, ela é uma foto que é para vender. Claro. Se ela não vender, a loja não vai te contratar. A foto tem que ser boa. Mas às vezes uma foto ruim vende, uma foto boa não vende. Exatamente. Então entender esse propósito da foto mesmo é uma das coisas mais legais. No seu curso, quando eu fiz, eu achei muito interessante, porque, cara, o cuidado que você tem, e são muitos detalhes, né? Dependendo, se você está tratando uma foto de um perfume ou de um hambúrguer, tem detalhes que a gente nem lembra, né? Como o frescor do tomate, o frescor do alface, e tem profissional para tudo, né? Hoje em dia, você tem é como se fosse uma produtora, uma equipe para você. Como que funciona esse fluxo? Porque, cara, é muito complexo. É uma foto que ela é modular, né? Você fotografa primeiro o pão, depois a carne, depois... E eu tô falando de comida em específico porque... Não sei se vocês sabem, mas se vocês vão no McDonald's e comem aquele hambúrguer achando que vai vir a coisa mais linda do mundo, é culpa desse cara aí, gente. Bom, eu acho que essa é a frase que eu mais escuto quando eu saio pela rua por aí. Mas basicamente é isso. Hoje eu tenho uma equipe que trabalha com tanto a parte de food stylist, que é a produção da comida em si para ser fotografada. Trabalho para fotógrafos terceirizados ou em alguns determinados tipos de clientes eu mesmo fotografo, dependendo do que é o assunto e dependendo do tamanho do projeto que é. E principalmente eu finalizo todas essas imagens para qualquer tipo de segmento. Então a grande parte responsável por isso é justamente você ter tudo isso estruturado, de que cada profissional é responsável por fazer uma determinada área do projeto em si. E eu ouvi de você no seu workshop como que você tomou visibilidade, né? Ganhou visibilidade, eu lembro disso, mas acho que as pessoas que estão ouvindo o podcast não sabem. Mas conta um pouquinho dessa história pra gente, porque, se eu não me engano, acho que viralizou uma imagem de um trabalho que você fez, acho que era um biscoito, né? Uma bolacha. Viralizou, entre aspas, negativamente em relação à marca. Enfim, conta a história aí pra gente. Como Cara, foi uma história muito hilária, assim, pela forma como aconteceu. Quando aconteceu, foi algo surpreendente pela viralizada que ela acabou tomando. Porque, só te interrompendo, uma das coisas que eu queria entender é uma coisa é você entender de Photoshop e já começar a se especializar, mas como ter acesso a esses clientes interessantes também, como o McDonald's, Burger King, sei lá, Balduco. Tá. E, enfim, você já pode contar um pouquinho disso para nós. Irado. Bom, voltando à história, era uma imagem que eu fiz para Balduco, ela acabou viralizando justamente por isso que você acabou de comentar, que eu sempre tive muita preocupação em tomar cuidado em todos os detalhes da imagem, assim, para fugir um pouco desse lance de a imagem ser uma imagem por si só, né? Entender um pouco mais como que eu contaria a melhor história para aquela imagem, e eu acho que cuidar dos detalhes, principalmente para uma foto de comida, que você tem que explorar principalmente os detalhes. A fidelidade da cor, ter uma vontade de comer aquela comida. Exato. Então, eu sempre tomei muito cuidado em deixar o produto, teoricamente, o mais natural possível, mas dentro da naturalidade buscar a perfeição. A perfeição no mínimo detalhe do chocolate, do cookie, do hambúrguer. A publicidade é sempre perfeita. Exato. E aí, em cima disso, o que aconteceu? A gente sempre entregava um resultado muito realístico, mas que praticamente não tinha defeito em relação ao que o produto original era. Isso vale para todos os trabalhos que a gente basicamente faz no dia a dia. E aí, tinha um canal no YouTube que chamava Canal do Otário, que era um cara que ele colocava um saco de pão na cabeça e fazia 2 furos nos olhos. Nossa, eu sei disso. Existe ainda? Acho que não, acho que ele já foi extinto. Uma voz, né? Exato. E aí ele fazia comparativos. Ele teve uma época que ele fez uma minissérie de comparativos entre o produto real que você compra nas embalagens, nas gôndolas ou nos lugares que você visualiza, em relação ao produto que tu recebe. E aí ele fez um desses comparativos com um produto da Balduco, que era o cookie da Balduco. E ele acabou descobrindo quem foi o fotógrafo, quem foi o retocador, enfim, quem foi a equipe responsável, que na visão dele
estava teoricamente prejudicando, enganando as pessoas. Enganando as pessoas. E aí ele acabou soltando o meu nome, acabou soltando o nome do projeto como um todo. E aquilo viralizou assim, negativamente no momento, porque todo mundo acabou falando, é um saco, que merda, que na vida real. Mas tipo, mostrou como que tecnicamente você era foda. Exatamente. Acabou mostrando assim, tá, se o cara que não é responsável pelo produto consegue chegar num resultado desse, por que o próprio fabricante do produto não pode me entregar isso? Então, acabou sendo um gatilho que acabou sendo usado contra a própria empresa, né? O próprio cliente, no caso, de que não, o problema não sou eu que entrego o melhor resultado em função da perfeição, mas sim o sistema que não é feito para que você, teoricamente, consiga no tempo eu acho que hoje em dia as marcas elas têm até uma preocupação maior com isso, sim, né? Eu vejo o próprio McDonald's mesmo, eu acho que eu já vi um vídeo no YouTube deles mostrando eles mostraram como que eles produzem as fotos. E eles acho que fizeram até uma campanha com fotos mais realistas, sim, né, de como o lanche vai ser feito. Acho que as marcas, exatamente por causa dessa repercussão, entre aspas, negativa, estão mudando um pouco a cabeça delas, né? Sim, sim. Isso é super importante porque ajuda não só na parte de você ter esse contato com o teu próprio cliente, que acaba aprovando muito mais em relação àquilo que ele de fato compra e recebe. E principalmente hoje em dia, com essa rede social tão ativa, é muito fácil você cair numa viralização negativa, sim, e as pessoas acabarem denegrindo um produto que é bom, mas que a logística toda dele faz com que ele seja mal visto pelo próprio cliente. E antes dessa viralização do seu trabalho, por causa desse, vou chamar de meme, mas enfim, como que foi esse passo para você conseguir atender clientes como uma Balduco, por exemplo? Foi assim, quando eu cheguei em São Paulo pela primeira vez... Você não é daqui? Não, eu sou de Ribeirão Preto. Olha só. Interior de São Paulo. E aí, quando eu cheguei em São Paulo pela primeira vez, eu acabei indo trabalhar num estúdio que era especializado em culinária. E eu vim como uma criança, assim, um recém-nascido que acabou de chegar em São Paulo, sabendo já mais ou menos o que queria, mas ainda com zero experiência, zero networking e principalmente zero bagagem campo de batalha, assim, né? Eu nunca tinha vivenciado um projeto. E aí eu vim fazer entrevista num estúdio de fotografia especializado em culinária, que foram os meus primeiros chefs, que foi o Meca Assunção, o Luiz Guilherme, e a Silvana, que era um fotógrafo muito das antigas. Ele, na época, veio do processo analógico, então é um cara muito com uma bagagem técnica muito grande. E eu vim para fazer entrevista nesse lugar por uma indicação, mas eu tinha certeza absoluta que eu jamais ficaria, assim, porque não tinha vivência, não tinha experiência, eu só tinha conhecimento técnico no software. E aí, por uma, sei lá, sorte do destino ou teoricamente, uma facilidade que eu tive em relação a demonstrar o que eu conseguia fazer, eu acabei sendo escolhido. E eu lembro exatamente assim, cara, ele sentou do meu lado e falou, cara, olha só, você tem muita bagagem técnica, mas você tem zero bagagem de projeto, de criativa. Você não sabe como desenrolar um projeto. Então, deixa que essa parte eu vou te ensinar como fazer. Uhum. Então, foi como se fosse um tutor, né? Foi um grande mentor, assim. Tanto que eu tenho ele praticamente como um segundo pai, principalmente na área profissional, assim, um cara que, se hoje eu tenho o que eu tenho e eu conquistei, foi graças a essa porta que ele me abriu. E aí os clientes vieram através dele. O que aconteceu? Ele sempre foi um fotógrafo muito bem renomado, mas que já era um fotógrafo que já tinha o processo de seleção, assim, cara, eu quero trabalhar com esse cliente. Ele não tinha... Então, a empresa que você estava trabalhando já tinha bons clientes. Já sim. Todo esse portfólio que inicialmente eu conquistei, era um portfólio vindo através do Meca Studio, né, que foi o primeiro estúdio que eu trabalhei. E aí, como ele tinha essa questão seletiva de falar, ó, eu vou trabalhar com esse cliente, esse tal, não me interessa tanto, chegou um determinado tempo que ele falou, cara, por que tu não pega esses projetos e faz por você, entendeu? Então, ele meio que me encaminhou junto. Ele aceitou você pegar por fora, isso? Exatamente. Ele falou, cara, se eu não tô pegando, ao invés de eu passar uma pessoa que eu não conheço, faça você e, né, vou te ajudar tranquilamente. Entendi. Então, toda essa foi um grande empurrão, assim, uma grande base que eu tive de segurança de, se desse qualquer problema, eu ia estar com um respaldo que ele talvez iria me socorrer. Mas como eu já tinha vivenciado muitas coisas junto com ele, eu consegui dar conta com muita facilidade. Os dois, né? Aí chegou um tempo que, assim, eu já tinha tanto trabalho por fora que não fazia mais sentido eu ficar lá.
e ele também já não tinha tanta demanda que ele queria que tivesse uma equipe de 4 pessoas fazendo para ele. Ele falou, cara, abre tua empresa e terceiriza pra gente. Nossa, que pessoa maravilhosa, né? Difícil encontrar. Exatamente. Então, cara... E aí você virou um prestador de serviço. Eu virei um prestador de serviço. Abri minha empresa e junto com isso acabei trazendo alguns clientes que eram dele, né? Obviamente. E consequentemente ficou bom para todo mundo, porque ele acabou relativamente continuando com a demanda dele, eu acabei criando a minha empresa e trabalhando para ele num valor relativamente menor do que eu cobraria se fosse para outras pessoas. Então ficou um ganha-ganha honesto aí. Isso permitiu também um pouco, acho que você começar por cima, né, digamos assim, porque na fotografia tem muito, e no filmmaking tem muito aquilo de você dar o seu trabalho primeiro, né, para o cliente conhecer o seu trabalho, você mostrar do que você é capaz, para depois, caso ele se interesse, retorna e assim vocês começam a trabalhar. E no seu caso é complexo, porque uma produção dessa com manipulação e tudo, não tem como você simplesmente dar. Exatamente. Né? Não tem como eu chegar lá sem uma mínima estrutura possível e falar, vamos tentar fazer alguma coisa, eu posso propor alguma coisa. É uma curiosidade que eu tinha, porque você é um custo muito grande, é um processo, é você fotografar um produto que vai representar as vendas daquele cliente, então não tem como simplesmente você falar, deixa eu mostrar o meu trabalho para você, sabe? Então, como prospectar nesse sentido, que eu acho bem difícil. Né? Mas isso é uma coisa que eu acho que as pessoas que estão começando hoje em dia, já é um cuidado que a grande maioria tem que começar já a perceber e sentir de que hoje em dia não existe qualquer tipo de projeto sem que você entregue a mínima estrutura possível, assim. Seja ter um CNPJ, ter uma estrutura que você consiga comportar e provar para o cliente que a confiança que ele vai ter, independente da tua capacidade de entregar a melhor qualidade possível, não é só na tua capacidade, mas principalmente na tua qualidade de segurar o problema se caso ele venha acontecer, entendeu? Então isso ter esse escape, né? Exato. E hoje em dia tem que tomar cuidado, porque nessa questão de você mostrar o seu trabalho, tem que saber o limite para isso também, porque é muito custo. Eu acho que quando você vai adquirindo mais experiência na área, você vai vendo que o almoço não é grátis, né? Você ficar pegando Uber, ficar fazendo reunião, acho que você deve ser assim como eu, evita a reunião, porque, cara, se você deixar, todo dia a gente faz 3 reuniões para falar coisas que poderiam ser uma ligação, né? Tem até uma camiseta, né? Sobrevivia mais uma reunião que poderia ser uma ligação. E, então tem que saber esse limite, porque as pessoas que estão querendo entrar no mercado chegam até a atrapalhar, porque como elas têm um acesso à informação na internet e não tem um senso de custo da profissão, e aí vem bater de frente com a gente, não no sentido técnico, porque eu acho que não concorre, mas no sentido de corromper o mercado mesmo, né? Total. É muito complicado. Eu vejo muitos vídeos daqueles, o cara põe para gravar a tela e edita 20 horas uma manipulação de imagem e tal. Então, como que entregaria isso, né, de graça para alguém? Você chegou a fazer esse tipo de coisa? No começo, o que eu fazia muito era pegar os making-offs e criar, né, teoricamente, os faking-offs, na real, de como o projeto estava rolando antes de entregar a finalização em si. Faking off você diz porque é reproduzir o que já tinha, pensando que exatamente. A gente reproduzia o trabalho pensando no vídeo. Então a gente criava cenas para contar a melhor história de como ele realmente foi pensado, mas que no momento da produção a gente não tinha tempo. Acontecia erros, a gente não sabia onde a luz ia ficar. Algo que acabou, na verdade, foi uma coisa que aconteceu espontaneamente no faking off, você mostrou que não, foi pensado. Exato. Certo? E isso ajudou muito a contar a história por detrás do projeto e, consequentemente, a mostrar a nossa capacidade de o quão a gente enxergava além da fotografia em si ou da manipulação em si. Porque não é só simplesmente posicionar a luz, pôr a câmera, adicionar o foco, mexer no diafragma e depois jogar no Photoshop e fazer os ajustes. Não, tem toda uma estrutura que envolve, né, de como você vai contar essa história, de que acaba fazendo com que você acabe agregando muito valor a como você vai conquistar o teu cliente. Então, o teu cliente vê que você tem esse cuidado nesses detalhes, faz com que você saia na frente de um cara que simplesmente vai chegar e vai tentar, através de um vídeo ou através de um orçamento mais barato, convencer o cliente de que ele vale a pena trabalhar com ele. Entendeu? E como precificar, né, um tipo de serviço desse? Porque é uma foto com uma pós-produção muito boa e não pode esquecer que quando você vai fazer uma foto, trabalhar para algum cliente,
você tem a sua conta de energia, o seu tempo de produção, se você tem equipe envolvida, o seu equipamento, o software que você está pagando, o seguro do seu equipamento, tudo isso é um bolo que, cara, se você não souber precificar corretamente o seu trabalho, a conta não vai fechar, né? Exato. Então, como a gente pode pensar numa precificação, como que a gente pode pensar uma forma de saber precificar melhor o nosso trabalho e que continue atrativo para o cliente, né? Eu acho que é o desafio de sempre. Exato. Eu acho que é o desafio de todo mundo que começa, principalmente, é você encontrar esse equilíbrio entre o teu custo operacional e que ao mesmo tempo te dê uma rentabilidade de uma vida confortável, que esteja de acordo com a tua capacidade e com o teu conhecimento em relação àquilo que você entrega, mas principalmente que você esteja competitivo dentro do mercado, né? E a gente sabe que o mercado ele é uma variante muito grande. Você tem a base da pirâmide que cobra muito barato e você tem o topo da pirâmide que trabalha com relativamente valores mais altos, com clientes maiores que pagam relativamente mais no projeto. Então, no meu caso, aconteceu muito eu já vim com essa bagagem de um fotógrafo, né, de uma equipe que já respirava o mercado há muito tempo. E ele sabia exatamente assim, aonde ele ia precificar, de que forma que ele ia precificar e quanto era o valor hora em relação àquilo que ele entregava. Então eu sabia que o meu valor de manipulação não poderia ser menos do que eu cobrava para ele na época, porque senão não fazia sentido eu ter a minha empresa, sabe? Eu continuava trabalhando para ele e sendo um CLT. Uhum. E isso me ajudou muito a ter um norte inicial. Mas quando eu abri minha própria empresa, eu acabei errando em muitos orçamentos, assim, que ao longo do projeto aconteceu isso que você acabou de dizer, que você não contabiliza no orçamento a quantidade de reuniões que você vai ter, você não contabiliza o tempo de trânsito que você vai levar, se o cliente ele vai pedir 3 rounds de alteração ou não. Então tudo isso ao longo do projeto vai onerando demais o trabalho, que em alguns casos acabava fazendo com que eu trabalhasse para pagar o orçamento que eu tinha acabado de aprovar. Exato. Não compensa pegar o projeto. Não compensa. O não, ele valoriza o sim, eu digo, né? Às vezes você não pegar um projeto faz com que no teu próximo você saiba ainda mais o teu valor. Então, isso me ajudou muito e é o que eu falo para todo mundo, assim, cara, errar não é ruim. O ruim é você permanecer errando com a intenção de que um dia vai melhorar. Porque essa ilusão de que, não, vou cobrar barato nesse, porque no próximo eu vou tentar pegar mais. Isso é uma... E aquela questão, cobrar barato é a pior coisa que pode acontecer. É melhor você oferecer o seu trabalho do que você cobrar barato, porque aquele cliente que te pagou barato uma vez, sendo que quando você dá o seu preço para ele, é o preço que você está achando justo ser seu, é muito complicado subir esse preço. E as pessoas que estão começando têm esse problema, porque se você for colocar na ponta do lápis todos os seus custos, soma todo o seu equipamento, soma todos os softwares, o seu computador, o seu custo, as idas de Uber para lá e para cá, gasolina, tudo isso, e para depois você cobrar X, cara, não vai ser sustentável. Você vai continuar sendo um entusiasta do seu segmento. Né? Muito Isso é uma visão que a grande maioria das pessoas precisam ter, que a gente confunde muito a paixão com a profissão, né? E a fotografia, o Photoshop tem muito disso. Para mim é um tesão ficar em frente ao Photoshop ou atrás de uma câmera ou criando um projeto quando ele é atrativo, mas a gente tem que entender que aquilo é uma máquina que precisa girar e a máquina ela tem um tempo que é contabilizado pelo orçamento que foi aprovado. Uhum. Então eu sei exatamente hoje, quando eu orço um projeto, quanto tempo de manipulação eu vou levar. Porque eu calculei aquilo dentro da minha experiência, eu coloco um X horas de backup, digamos assim, de respaldo, e eu não posso passar daquelas horas, porque senão eu vou estar trabalhando no vermelho. E tem muitas pessoas que trabalham com Photoshop que perdem essa noção de contabilizar o tempo que você gasta para você finalizar uma imagem. Então, as pessoas confundem. Às vezes eu cobrar um trabalho R$3.000, ele é muito mais lucrativo do que eu cobrar um trabalho de R$30.000. Porque tudo envolve o tempo que eu vou gastar em relação à entrega. Os trabalhos que eu pego, eles são muito vinculados ao meu nome, né? Então, o meu não, assim como você disse, os não são os que vão valorizando os sims. Eles precisam acontecer muito, até porque não é todo tipo de prestação de serviço que me interessa quanto o Lucas fazer, né? Tem segmentos que eu gosto mais, segmentos que eu gosto menos. E eu bato muito nessa tecla, que a gente tem que ter uma verdade no nosso trabalho, a gente tem que ter uma linha, uma timeline coerente, né, do que a gente quer fazer e a especialização. No seu caso, por ser um trabalho mais operacional, mais técnico, tem
tipos de trabalho que você gosta mais, que você tenta nichar para, eu quero pegar mais trabalhos nesse setor, menos naquele? Existe isso também? Porque eu acho que é um trabalho que, por exemplo, quando eu vou fazer, a Bird vai fazer um trabalho para Volkswagen, todo mundo já espera ver a identidade Bird naquele trabalho, seja de filmagem, de edição. Mas no seu caso, que é um trabalho mais operacional, acredito que você deva receber um storyboard, um desenho, um vetor daquilo, de como que deve ficar a sua imagem. Não sei, você que vai me dizer, mas é mais operacional, não é tão artístico. Posso estar falando besteira, mas você ainda tem o que você prefere, o que você não prefere? Tenho, assim. Eu tenho, na real, linhas de trabalho que eu gosto mais, estilos de entrega de projetos que tenham mais a minha leitura de imagem, assim, em relação à intensidade das cores, ao enquadramento, a quantidade de informação que eu vou ter naquela cena. Isso é se a pessoa olhar meu portfólio, ela sempre vai entender que existe uma assinatura do Lucas ali em relação às cores, ao foco cravado na intensidade da nitidez que eu gosto, aos elementos, se é muito poluído, se é menos poluído. O artístico vem estabelecendo essas técnicas. Essas técnicas, porque assim, a gente trabalha para muitos clientes que já tem uma layoutação ou já tem uma prévia de um briefing ou de algum tipo de projeto que está muito esqueletado dentro do que eles precisam, porque geralmente vai para uma embalagem, geralmente vai para um ponto de venda, geralmente vai inserir textos na arte que já são posicionados. Então a foto, ela se encaixa dentro de um quebra-cabeça, que ali eu não posso colocar informação porque vai ter o vetor de informação de... Uma foto que ela já é diagramada, né? Diagramada, exato. Ela já sabe onde vai entrar a informação. O código de barras vai ali, o código de barras tem 8 centímetros, então eu não posso entrar com informação ali porque senão não carrega o leitor. Sim. Na hora da venda. Então tem muitos detalhes que são peculiaridades que a pessoa não entende, e quando ela olha a foto ela fala, putz, mas poderia ter colocado um elemento aqui. Mas ela não entende que aquilo faz parte de um contexto. Ela não entende que está vendo a foto crua, entre aspas, mas que ainda vai entrar as informações. E quando vocês orçam a foto manipulada. Então, você tem... Eu vou falar de hambúrguer porque eu acho que é uma coisa que é mais fácil para todo mundo entender. Tá. Você vende uma foto do hambúrguer X, uma foto do hambúrguer Y, ou como que é essa parte orçamentária de... eu preciso de 3 fotos do Cheddar McMelt. Aí eles têm os ângulos diferentes. Como que é? Porque, cara, são horas, às vezes semanas de pós-produção em uma única imagem. Então eu não sei como que é, se é por hora ou se é por uma imagem pronta, quantidade de imagens prontas. A gente orça geralmente por projeto e a quantidade de imagens que aquele projeto tem. Consequentemente, todos os orçamentos são baseados numa base única que é valor hora. Então eu sei qual é o meu valor hora hoje em relação ao tempo que eu vou gastar naquele determinado projeto. Mas esse valor ele não é, obviamente, repassado para o cliente, né? Eu não chego para o cliente e falo, vou gastar 30 horas no teu projeto. Sim. Eu vou fazer o teu projeto e a quantidade de horas que eu vou gastar depende de mim. Mas o meu valor hora, ele é o norte para eu chegar no resultado, no valor que, consequentemente, vai, teoricamente, ser atrativo para o cliente e, consequentemente, para mim também. Então, sei lá, são 10 fotos, então eu vou gastar 15 dias, são 7 dias fotografando, 7 dias manipulando. Então, em cima dessas divisões... Quantidade de equipe envolvida. Quantidade de equipe, terceiros, food stylist, vai ter diárias fora do estúdio, não vai ter diárias fora do estúdio, vai ter que locar equipamento, vai ter que fazer produção de fora. Quem que vai fornecer os produtos é o cliente ou a gente vai ter que comprar? Tudo isso, né, vai enxutando o orçamento como um todo e, consequentemente, a gente repassa isso para ser aprovado. E é muito legal que é um trabalho que ele não funciona se ele não for colaborativo, né? Acredito que não tem como... Tem, né? Mas não tem como. Acho que todos os projetos que você participa, você não está fazendo sozinho nenhum. E isso é muito legal, porque o que está levando o nome é uma produção colaborativa de todo mundo e nunca só sua. E como que é... Porque uma coisa legal da publicidade, ou no caso de uma fotografia... No meu caso, por exemplo, que eu lá publico trabalhos, muitos deles são 100% autorais meus, ou outros são com a equipe, mas como que foi para você, já desde sempre, ter aprendido que o trabalho é colaborativo, né? Porque o seu nome como especialista cresceu, vem crescendo, mas e para o restante da sua equipe? Como que eles veem isso? Porque, cara, é difícil você conseguir ter uma equipe fidelizada, muito boa, mas ver que o Lucas Rosa é o cara especialista do Photoshop, sendo que, eu também participei nesse projeto. Exato. Isso é uma questão assim, administrar pessoas e egos diferentes é complexo,
porque todo mundo tem o seu lado artístico, todo mundo tem a sua capacidade técnica de fazer e participar daquele projeto. E uma coisa que eu aprendi desde muito cedo é que existe uma hierarquia. E essa hierarquia ela precisa ser respeitada porque é o famoso skin in the game, né? Quem coloca mais a pele no jogo recebe mais bordoado e, consequentemente, recebe mais visibilidade em relação àquilo. Então, faz parte do jogo você ter essa hierarquia e respeitar isso, porque é muito mal visto no mercado se você tenta burlar ou atropelar esse tipo de hierarquia em relação a quem é o fotógrafo, quem foi a manipulação, quem é o cliente e, principalmente, as entregas são totalmente vinculadas a quem solta primeiro, com quem tem o direito de visualizar primeiro, depois quem vai acreditar aquele trabalho. Então, tem toda uma hierarquia de que, sim, todo mundo tem o seu papel fundamental naquele projeto, mas que os papéis eles não são calculados em termos de quem é mais importante e quem é menos importante. Todo mundo é importante para um projeto sair da qualidade máxima possível, mas que, principalmente, no momento de você ser creditado ou ser visualizado ou ser divulgado, tem pessoas que vão aparecer com mais visibilidade do que se você estiver no final da fila. E cabe a você escalar essa fila para você um dia chegar na visibilidade que você quer chegar. Sim. Como o artista principal, entendeu? Porque uma vez é muito comum as pessoas tentarem furar a fila, né, que a gente fala. Que é o cara, ele participa, sei lá, ele fez um detalhe da imagem e ele já quer ser o protagonista. Sim, então, levar os méritos. Levar os méritos, enfim. E ainda, teoricamente, questionar a importância das demais pessoas, porque aquelas pessoas estão sendo visualizadas mais do que ele. Tá? Então, é uma parte que você vai, ao longo do tempo, entendendo de que sim, você não chega na seleção principal sem passar pelas categorias de base, entendeu? Então, você precisa jogar primeiro nas categorias de base, até um dia você estar na seleção principal e, consequentemente, conseguir ter mais visibilidade, né, no jogo. Cara, eu sou uma pessoa que eu ganhei muita visibilidade no meu trabalho por causa do estilo e da paleta de cores que eu gosto de trabalhar, por causa da minha edição. Tanto que as pessoas, quando vão fazer meu workshop, e elas são pessoas que, entre aspas, são autodidatas e estão aprendendo na internet, viram tutoriais no YouTube, etc. Quando elas têm um conhecimento teórico aprofundado, quando elas veem, opa, o buraco é mais embaixo, elas levam um choque. Porque, pô, eu sou formado em publicidade, então eu tive comunicação, história da arte, tive N mil coisas, comunicação visual, né, história da arte, que me deram um embasamento teórico para eu buscar e ter uma edição mais elaborada. Como que veio estudar as cores para você? Porque quando eu fiz o seu workshop, eu achei muito interessante o conhecimento técnico em cores mesmo. E de onde veio esse conhecimento? O que você buscou? Porque cor é luz, né? E a partir do momento que você entende de luz para fotografia, entende de cor, cara, o trabalho está quase completo. Né? Exato. O fundamento básico, assim, para tudo é você entender a luz e a cor. Se você entende esses dois processos, você consegue trabalhar com vídeo, com foto, com qualquer coisa que é relacionada à área artística de uma maneira... A edição que faz em foto, dá para fazer em vídeo, 100%. Exato. Porque, na verdade, né, são vários frames que você vai fazer a mesma edição relacionada com o mesmo princípio de ajustar a melhor luz e enquadrar com a melhor cor que você quer para aquela cena, para aquele mood que você quer atingir. E eu sempre fui um cara muito curioso, né? Esse lance de estudar um pouco da história da arte, entender esse lado, né, de como os pintores nas épocas mais antigas aplicavam as cores de uma maneira contraposta, assim, de cor quente com cor fria, cor oposta, e como que isso chamava a atenção. Um acesso bem limitado de cores, né? A maioria das cores que eles utilizavam era mesclando uma cor com a outra. Sim. Eram primárias que eram sendo somadas para chegar em composições mais aprofundadas e entender. E por que eu tinha mais acesso? Por que eu gostava mais de visualizar um determinado tipo de cor e não outra? Por que meu olho chamava mais atenção? Então tudo isso foi um lado curioso meu que me fez tentar entender peraí, existe um porquê por detrás disso, né? Não é aleatório que se eu usar azul e amarelo vai ser uma coisa visualmente mais harmônica do que... Quando você explica para as pessoas as cores complementares, explica o funcionamento da color wheel, não é gosto, é ciência, né? Exato. O nosso cérebro ele está mais predisposto a gostar e digerir certas combinações de cores do que de outras. Então, quando você aprende esses life hacks, digamos assim, tudo fica muito mais fácil. E é extremamente necessário que qualquer artista, qualquer profissional ou qualquer entusiasta que queira
causar uma boa impressão, entenda de que isso precisa ser somatizado, assim, né? Não dá para você aleatoriamente tentar fazer essas composições sem entender o mínimo desses pontos. E é uma coisa relativamente tão simples, né? Que não é um bicho de 7 cabeças e que faz total diferença no resultado final. É tão simples no sentido de que depois que você aprende, aquilo já fica pro resto da sua vida. Mas é muito difícil da pessoa, às vezes, ter o discernimento de conseguir entender as composições de cores, né? Não é, as pessoas têm um pouco de dificuldade com isso. É muito engraçado que eu tive um sócio, quando eu tinha agência lá em Vitória, e que muitas vezes ele criticava minhas fotos ou criticava alguma peça que eu estava fazendo publicitária. E eu falava, cara, pô, para de pegar tanto no meu pé, por que você está criticando? E depois a gente foi descobrir que ele tinha um certo tipo de daltonismo. Que ele não enxergava. Ele não gostava muito daquele tipo de peças minhas que levavam aquela certa cor. Eu falei, porra, tá justificado por que você não... Então é impressionante como que a cor é uma das coisas mais importantes de todas, né? Sim. Existe um livro que chama Psicologia das Cores. Vale muito a pena que todo mundo leia, porque é um livro muito fácil de ser levado assim numa leitura, e ele explica não só o comportamento das cores na sua no seu comportamento, mas principalmente assim nas suas reações em relação àquilo que você vive, enxerga durante os dias. Enfim, ele te dá uma análise muito técnica e comportamental interessante na maneira como a tua interpretação das cores ela é totalmente individual, assim. Cada um enxerga as cores totalmente diferentes. Sim, isso é muito interessante. E isso é completamente aplicado na publicidade, no poder de venda das coisas, né? Às vezes você quer vender um vestido de certa cor, o cenário que você vai colocar e gerar aquela cor complementar vai infringir diretamente na venda. Exato. Cara, e para o seu tipo de mercado, como que você vê hoje em dia não posso dizer, mas a popularização dos celulares, hoje em dia todo mundo tem um Lightroom no celular completo, que faz praticamente tudo que o do computador faz. O iPad atualmente lançou. Eu ainda estou falando de softwares que são mais avançados. Mas como que você vê afetando no nosso trabalho? Hoje em dia, por exemplo, aquele aplicativo que envelhece o rosto. Cara, aquilo lá fica perfeito. Exato. Para fazer aquilo no computador é muito horas difícil, de trabalho. São horas de Exato. trabalho. Então, como que você vê? Você acha que isso está atrapalhando o nosso mercado ou não? Porque eu levo por aquele ponto de partida que se todo mundo está passando a entender a importância da edição, está passando a entender que, editar foto, isso até para o Leica Pro, né? Se todo mundo está entendendo que ter fotos melhor editadas é legal, elas vão valorizar mais o nosso trabalho. Mas, de certa forma, para quem troca 6 por meia dúzia, a gente perde mercado também, né? Acaba popularizando e, consequentemente, tudo que fica mais popular acaba sendo menos, teoricamente, valorizado, né? Banalizado. Mas eu vejo como uma movimentação de que ela aconteceu. A gente não pode lutar contra a maré, e quem lutar contra essa maré de que a mobilidade, a rapidez, a versatilidade, ela já é iminente, ela já está presente, e a gente não pode querer ser purista ou egoísta a ponto de achar de que não, eu sou o cara especializado com um equipamento. Isso é você remar contra uma enxurrada de força que você não vai lutar sozinho e uma hora você vai cair. Hoje em dia você traqueia no WhatsApp, no Instagram. Você escreve um texto, você aperta forte, traqueia num objeto. Cara, para fazer isso num After Effects, num computador, é uma complexo demanda, pra caramba. Sim. Mas se você lutar contra isso é uma burrice incomum, assim, né? Porque você simplesmente pode usar isso a teu favor, enxergar essa movimentação e principalmente por ser um cara que tem um conhecimento, uma expertise de algo mais profundo do que fotografar com um celular ou fazer coisas automatizadas que te dão rapidez, por que não usar isso a nosso favor, entendeu? Por que não usar isso de uma maneira diferente de que outras pessoas não conseguem enxergar ainda? Então, eu não sou nada contra essa facilidade que o celular ou que as pessoas acabam usando para chegar nos resultados que a gente levaria talvez mais tempo para chegar, obviamente, de uma maneira muito mais profissional, mas que, consequentemente, isso vai fazer com que eu enxergue alguns caminhos que as outras pessoas não vão ter enxergado. Então, é um movimento que já aconteceu e eu tenho que me adaptar a ele para sair na frente das pessoas que pensar como que a gente pode agregar isso para nós também, né? E isso é bem complexo.
Recentemente você lançou o seu curso online, né, acho que é pós-produção, né, Sim. edição de imagem. Você já dava curso presencial, né? Não sei quantas turmas você tinha dado quando eu fui fazer aquela lá. Cara, eu já venho desde 2016, só que eu sempre fiz poucas turmas, eu sempre fiz só São Paulo e Rio de Janeiro, e eu fazia 2 vezes ao ano, mas com turmas mais recheadas, assim, né, turmas mais lotadas. Então, eu sempre fiz primeiro semestre, segundo semestre, então em torno de umas 10, 15 turmas de workshop. E como que eu tô prestes a soltar o meu curso online, né? Não sei nem se eu podia falar isso aqui, mas eu sempre fiz presencial, devo ter feito mais de 30 turmas também. E como que é a experiência? Porque eu tô ansioso pra caramba. E como que é a partir do momento que você tá lecionando e ensinando, e a responsabilidade de você ter milhares de pessoas na internet aprendendo com você, e você se sente responsável por todo mundo, né? Porque é muito complexo isso. É legal porque, assim, quem te consome como artista, como instrutor, como professor ou mentor, o que seja, ela deposita em você muita expectativa, ela deposita em você, às vezes, um dinheiro que ela lutou muito para pagar aquele investimento, que pode corresponder a um sonho que ela tem de um dia chegar a fazer coisas que você hoje faz ou que ela quer fazer como profissional. Então, é muito gratificante você conseguir passar esse conhecimento de uma forma que hoje o digital, né, o online, ele abrange pessoas do mundo todo em segundos, e que presencialmente era muito difícil. Tinha muitas pessoas que me escreviam e falavam, cara, eu quero muito fazer teu curso, mas eu sou de muito longe, eu tenho que pagar hospedagem, tenho que pagar... Não, eu recebo isso todo santo dia na minha vida. Exato. Então, assim, o cara tinha uma puta expectativa de que presencialmente é algo assim, imbatível. O tete a tete eu acho que nunca vai ser substituído por nada. Tá em contato contigo presencialmente, apertar tua mão, trocar uma ideia olho no olho, é algo que, assim, o online nunca vai fazer. Esse está sendo o meu maior desafio, porque pensando no escopo do que eu quero ensinar, eu sou muito detalhista. Então eu quero ensinar exatamente como que eu faço, exatamente o porquê que eu aprendi aquela técnica a ser assim, até porque no caso do Photoshop e no Lightroom também, não existe verdade absoluta, né? Existe jeito de fazer. Então você pode fazer de um jeito, que eu procuro no YouTube e tem um russo fazendo de outro jeito. Então você dar credibilidade para a técnica que você aprende, que você está ensinando, é muito difícil. Uma das preocupações que eu tenho a partir do momento que eu estou ensinando o jeito que eu faço, muitas pessoas podem discordar, sabe? E no seu caso, como que é isso? Porque é um mercado muito grande, é um mercado que acho que lá fora tem pessoas inacreditavelmente fodas, e existe relutância das pessoas, cara, essa não é a melhor forma de fazer, não é assim que faz, sabe? E porque é você colocar o seu conhecimento no mundo falando que aquilo é uma verdade, e que pode ser refutada, né? Exato. Mas eu acho que o grande lance é você deixar bem claro de que o tempo todo você está trabalhando num software que é totalmente subjetivo, como visão e como alcance, que existem diversas possibilidades de você chegar no mesmo resultado, e que o grande lance de você trabalhar com arte é você justamente não seguir um caminho pré-estipulado, né? Você criar o teu próprio caminho com as suas próprias ferramentas e com a tua própria visão de trabalho. Então, isso é uma vertente que eu sempre deixei muito claro de que eu vou demonstrar, eu vou ensinar a minha forma de fazer, que ela é aplicável para o meu mercado e ela funciona para o que eu faço hoje. E se você quer aprender algo, você vai aprender da minha maneira, mas que o interessante é que você aplique isso dentro da tua funcionalidade para o que você quer fazer e da forma que você quer fazer. Sim, eu tenho muito essa questão, porque tem algumas técnicas que eu quero passar no meu curso que eu penso... Cara, eu gosto de fazer assim, para mim funciona assim porque é a mais ágil, só que às vezes não é a mais eficaz. Então, é uma preocupação que às vezes a pessoa ela vai se inscrever, mas eu estou num contexto de tipo de produção do meu trabalho que é diferente do contexto do tipo de produção dela. Então, eu não sei se eu que sou preocupado demais, mas eu falo que sempre é um workshop, né? E não, no meu caso, é um curso, mas eu falo que é um workshop porque é a forma como eu faço, né? Sim. E não como as pessoas. Mas eu acho que o grande lance de tudo isso é a pessoa entender de que se eu comprar o teu curso online, o teu workshop online, eu não estou comprando o teu modo de fazer ou o teu ensinamento, porque é como tu disse, assim, você pode entrar no YouTube e você vai aprender a ferramenta de diversas maneiras distintas. Mas a grande sacada é como que você pensa.
Né? Por que você pensa daquela forma? E por que você, independente se você vai usar a ferramenta A ou a ferramenta B, você gosta daquele resultado? Sim. Porque isso é o grande investimento. Vale o real ali, entendeu? Vale o centavo que tu coloca. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é mostrar a foto, falar sobre o bastidor, né, o contexto que aquela foto foi feita, e a partir disso explica o porquê que eu vou fazer aquele tipo de edição, né? Porque você só ensinar a fazer um tipo de edição, você tem trocentos milhões de tipos de edição, então o contexto e o porquê que você vai fazer, ele é o mais legal. E né? Principalmente porque que deu certo. Por que deu certo, exatamente. Porque... porque você pode pegar uma edição impecável de uma foto e jogar na outra, que não faz sentido nenhum, e não funcionar. Então as pessoas têm muito esse gatilho de acreditar de que não, eu vou aprender o jeito da pessoa fazer. E não se prendam tanto a isso, não fiquem tão engessadas dentro desse processo, porque primeira coisa mais importante de tudo é você entender o pensamento criativo do artista que está ensinando, o que ele passou para chegar e entender aquele resultado daquela forma, e principalmente como que você vai mesclar aquilo com o teu conhecimento para que você desenvolver o teu próprio workflow que vai funcionar para o teu segmento. Então, uma vez que você destrinchar isso dessa forma, eu falo que você zera o jogo assim da maneira que você aplica aquele conhecimento para o que você quiser e não fica trabalhando com uma receitinha de bolo. E para você, qual que são os seus planos, cara? Porque atualmente você está com o curso no ar, você continua atendendo clientes, né? O que você almeja para 2020? Cara, eu até escrevi sobre isso no meu Instagram hoje, assim. 2019 foi um ano muito caótico para mim como pessoa e como profissional, justamente por as pessoas acreditam e tendem a achar que a partir do momento de um certo patamar, assim, a tua vida fica confortável, você já tem o teu portfólio, os teus clientes e a máquina gira de maneira automática. E não é bem assim, né? Você acaba agregando muitas responsabilidades. Quanto mais alto você tá, maior o seu tombo, né? Então, se você não souber gerir esse sucesso, esse dinheiro, essa demanda de trabalhos, para você se queimar é a coisa mais fácil do mundo. E aí são muitas responsabilidades que às vezes você acaba também ocasionando muitas oportunidades e essas oportunidades nem sempre são tão viáveis assim. Então, hoje em dia, para 2020, eu tenho né, a ambição e a meta de trazer focar um pouco mais, voltar a produzir mais, voltar a focar no que de fato me trouxe até aqui hoje, como artista, como retocador, como manipulador de imagem. Trazer minha energia e gastar minha energia no que eu gosto de fazer de fato, que é produzir, que é consumir arte, que é produzir projetos e fazer com que isso ocorra de uma maneira mais recorrente. Porque é como tu disse, assim, hoje em dia as pessoas olham para mim, olham para ti, para os profissionais por aí e acreditam que a gente passa 24 horas fazendo o que a gente gosta, e não é, cara. As pessoas olham para mim e falam, nossa, como deve ser maravilhoso, num mês estar em Bali, outro nas Maldivas. Sim, é muito bom, porque eu estou fazendo o que eu amo e eu estou conhecendo culturas diferentes, mas em paralelo a isso eu estou longe da minha família, desgastando o relacionamento, ficando sem dormir, me alimentando mal, perdendo equipamento, perdendo reuniões, perdendo oportunidades de trabalho e aquela questão, todo mundo vê o seu... como que é essa frase mesmo? Todo mundo vê as pingas que tu toma, mas não vê os tomos que tu leva. Exatamente. Essa é uma frase que vale muito complexo. Eu, nesse ano de 2020 também, eu quero conseguir concluir os projetos que eu iniciei agora em 2019 para poder voltar a fazer o que eu mais gosto, né? Que é viajar, que é produzir conteúdo de viagem, conteúdo cultural, filmar, fotografar, que é o que eu sinto mais tesão. E uma coisa que parece muito clichê, mas é muito real e é muito fato de que acontece na vida de grande maioria das pessoas que crescem assim e atingem um certo nível profissional, de que é muito fácil você se perder nesse sentido de que você cresce além do que você deveria, sabe? Perder o propósito do perder seu o propósito e perder o teu nível de como que eu posso dizer? Você cresce além do que deveria. Existe um patamar que é o patamar, digamos, sustentável. A sua experiência vai acompanhando esse crescimento, né? E é um patamar assim que é confortável. Você não precisa mais daquilo, do que aquilo para você ter uma vida confortável, uma estrutura de trabalho legal e que você consiga se sentir bem fazendo o que você faz. Quando você tenta, né, segurar muitos pratos na tua própria mão,
é muito fácil algum desses pratos começar a cair, aí você solta do... Então, para você perder é muito fácil. Entendeu? Eu vi recentemente no Instagram muitos produtores de conteúdo que as pessoas se vislumbram com a possibilidade de ganhar dinheiro e a acessibilidade que hoje em dia todo mundo tem de consumir na internet, e aí lança Close Friends pago, lança curso online, lança fórmulas de não sei o quê, e aí quando você vai ver, 1 mês, 2 meses depois, tudo aquilo já foi por água abaixo, a pessoa não conseguiu manter, ela fez um dinheiro completamente perecível e não manteve aquela verdade. É uma preocupação que eu tenho pra caramba. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu penso, eu consigo me ver fazendo isso durante 1 ano, sustentando isso durante 1 ano? Aí eu vou lá e faço, porque você pegar e desconstruir um projeto que você prometeu tanta coisa, como por exemplo, eu tô com os podcasts agora, eu quero que isso seja por muito tempo, sabe? Por isso que eu demorei por muito tempo para fazer. Não foi assim, vou fazer e vou parar, né? Sim. E principalmente você não perder aquilo que te trouxe até o nível que você quis alcançar, assim, que você quis sempre ser quando você era criança, ou quando você começou na tua carreira, aonde você queria chegar. Quando você chegar naquele nível, não queira perder aquilo que te trouxe, desvalorizar aquilo, agora que eu já estou aqui, nada disso me importa mais. Ser bem sucedido é bom, ter dinheiro é bom, mas se você perdeu o ideal, o propósito, esquece. Você se perde muito fácil. Exatamente. Cara, muito obrigado por essa presença. Acho que a gente já falou quase 1 hora aqui, eu não estou contabilizando, mas queria dizer mais uma vez que eu admiro muito o seu trabalho. Quero muito que a gente faça algum projeto juntos dia. Eu tenho muita vontade de ver, sei lá, você pirando em cima de uma foto minha, manipulando, fazendo uma coisa, acho que vai ser bem legal. Até porque um dos meus próximos convidados eu quero que seja o Gabriel Wickbold, e eu acho fantástico o projeto que você tem junto com ele, né? Você manipula algumas fotos dele, daquele projeto Colors, né? Das séries dele Naive, Sexual Colors, I'm Light, I'm Online. Inclusive, vejam essas séries que são incríveis, mas isso eu vou deixar para falar no podcast com ele. E agradecer a presença aqui, esse tempo, é um cara que eu admiro muito. Venha mais para os meus happy hours aqui em casa. Por favor. E muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigado por esse tempo, pelo convite de estar aqui. É uma honra estar falando contigo. Como eu falei no começo, a gente já sempre trocou muita ideia em off, né? Assim, nas vezes que a gente se encontrou, e sempre foi muito enriquecedor. Eu aprendo muito contigo como profissional, como postura, da maneira como você alcançou o teu conhecimento e o teu sucesso hoje. E desde a primeira vez que a gente começou a trocar ideia, eu falei, cara, tem um cara aí que... Para que eu vou chorar. Vai me agregar muito. Então, novamente, parabéns pelo podcast. Isso é uma iniciativa que poucos profissionais têm esse cuidado. Eu estou aqui vendo a estrutura que as pessoas não têm noção de que para fazer algo como esse, o tempo que leva e principalmente a dedicação que leva de fazer algo bem produzido. E eu acho que são os colhões também, né? Porque eu estou convidando, sem medo de ser feliz, pessoas que eu admiro muito aqui, a maioria delas com muito mais conhecimento técnico do que eu, então eu tenho que conseguir conversar com essas pessoas. Mas a ideia do podcast é essa, a gente trazer cases de sucesso, a galera que tem... O mercado audiovisual, o mercado da fotografia, ele é muito turbulento, ele é muito corrompido, então a ideia é a gente conseguir esclarecer um pouco as coisas para todo mundo. E principalmente pelo menos para quando eu comecei, imagino que para ti também, uma iniciativa como essa, de você ter esse bate-papo, atingir esse nível de informação com esse cuidado, e principalmente sem sair de casa, né? A pessoa hoje ela pode simplesmente ligar o celular e aprender algo gratuitamente, sem nenhum tipo de suor próprio. E é mais uma coisa que eu falo que é a questão do propósito, né? Porque o podcast, sim, é para as pessoas, mas está sendo principalmente para mim, porque eu estou tendo a oportunidade de conversar com muitas pessoas que, se já existisse entrevistas e podcasts com essas pessoas, seria maravilhoso. Então, eu estou tendo a oportunidade de chamar pessoas que eu gosto para conversar e ouvir um pouco a história delas. Sim, parabéns de novo e eu espero que tenha vida longa, espero voltar a outras oportunidades. Eu quero fazer mesas redondas com assuntos polêmicos, aí eu vou te trazer. Esse eu sempre sou um cara bem quisto. Photoshop, atualizações do Photoshop, vamos falar um pouco. We need to talk about. Mas pessoal, esse foi mais um Pinhelcast com o Lucas Rosa. Em breve, convidados muito especiais e tão especiais quanto. Vejo vocês nos próximos. Muito obrigado por nos aturar essas quase 1 hora aí. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Fui.